Evangelho, sábado da 13ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 13ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de Santa Maria Gorete. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos com o 9º capítulo do Evangelho de São Mateus e, ao mesmo tempo, a oportunidade de celebrarmos a memória dessa santa mártir do nosso tempo, Santa Maria Gorete. Daqui a pouquinho vamos ouvir um pouco mais a respeito da sua vida e do seu grande testemunho de amor. Ela que desejava, pequenina, aprender o catecismo e procurava sempre, nos tempos que tinha livre, de correr até a igreja para não perder o catecismo, o ensinamento que era feito às crianças. E dessa forma aprendeu tanto a amar a Jesus e a desejar segui-lo em todos os momentos, que quando veio a acontecer o dia do seu martírio, não conseguia outra coisa senão sentir tanta compaixão daquele que era o seu agressor, pois sabia o mal que ele estava fazendo contra a sua própria alma, a sua própria vida eterna. Maria Gorete estava para sofrer as dores da brutalidade de um assassinato, defendendo a sua integridade, a sua virgindade. Esse rapaz tentaria abusar dela e ela defende a pureza e defende, em honra de Jesus, a dignidade do seu corpo e o valor de sua virgindade. Então, alguém que não só tem a sua vida nas mãos do Senhor, mas tudo que tem confia ao Senhor. Olha que testemunho significativo, pois o catecismo ajudou a compreender o valor de cada coisa em sua vida. Não apenas o valor da religião, mas todos os tesouros que Deus lhe confiou na sua vida pertencem e são reservados a Ele. Ela luta não apenas para defender-se da violência física, mas para defender a beleza da virgindade, para defender a beleza da pureza, para defender a honra de nosso Senhor. E para essa defesa ser completa, ela não poderia deixar de desejar com o coração de Jesus que aquela alma que agora se entregava ao ódio e ao espírito de assassinato, porque aquele rapaz estava por cometer um assassinato, mas que naquele momento a sua vida estava entregue a todos os desejos da impureza e todas as ambições da maldade e da perversão, ela reza por ele: Senhor, não apenas me livre do perigo, mas sobretudo arranca das garras do inimigo infernal a vida desse filho, desse que é crescido, pois o menino tinha 18 anos, mas não conhecia o amor de Deus. Para mim sempre me comoveu muito esse olhar misericordioso e esse olhar típico dos santos no testemunho de Santa Maria Gorete.
Então, sobre a defesa da sua... Normalmente a gente olha a defesa do corpo, a defesa da sua dignidade. Isso para ela já era uma coisa acertada, isso ela colocaria a sua vida inteira, mas ela não estava só focada ali, ela estava focada naquele olhar que é próprio do coração misericordioso de Jesus por aquele filho que estava se perdendo, por aquele filho que já estava nas garras do inimigo e que já tinha disposto a liberdade do seu coração para ofender a Deus. E ela vive todo aquele momento e oferece as dores daquele momento, pedindo a Deus pela sua conversão, para que ele não se perdesse. E de fato o Senhor escuta as suas preces. Por que estamos pegando esse testemunho de Santa Maria Goretti no início da nossa meditação? Não só pelo dia de hoje, mas porque hoje no Evangelho os discípulos de João Batista vão até Jesus falar sobre a questão do jejum. E quando falam com o Senhor sobre o jejum, apresentam a prática do jejum hiperprecatório, ou seja, aquela prática recorrente e frequente do jejum para apressar, através da penitência, o acontecimento da vinda do Messias. E veja, meus irmãos, eles estão diante do Messias. João Batista disse, eles são discípulos de João Batista, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele de quem eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Eles são discípulos de João Batista, viram João Batista falar sobre a descida do Espírito Santo sobre Jesus nas águas do batismo. Entretanto, não ouviram nem o próprio Mestre. Por quê? Porque as suas convicções ou as suas expectativas de como Deus deveria fazer, o seu desejo de ver as coisas acontecendo daquele modo que acreditavam ser a melhor, era tão forte, a ponto de talvez não aceitarem a simplicidade do Senhor. E, obviamente, e evidentemente, não aceitarem as palavras do Mestre, pois João Batista falou de Jesus, apontou a Jesus, e esses discípulos não o seguiram. Então, vejam como o ato da verdadeira obediência e da verdadeira entrega a Deus se dá nesse exercício do acolhimento dos seus sinais e do seu testemunho para nós. Aqueles que seguiam João também poderiam não ouvi-lo. Aqueles por quem o Senhor entregou João, talvez poderiam não recebê-lo. E aqui nós poderíamos, então, pegar a imagem que Jesus conta. Odres novos, vinho novo. Apesar de tudo o que o Senhor ofereceu por eles, não mudaram a mentalidade. Reconheceram o que receberam algo, mas não aprenderam, não tomaram para si. Não houve essa mudança de mentalidade. O ensinamento de João é algo novo, mas que não vem aceito por eles, pois eles não escutam o que João fala. Percebem? Isso é muito importante. No momento em que a gente recebe o Evangelho, no momento em que a gente recebe o ensinamento da catequese da igreja, não é difícil compreender o que o Senhor nos fala, porque o catecismo e o magistério da igreja, o ensinamento do Evangelho, ele é sempre plausível, lógico e claro. E mais uma característica, simples. Só que nem sempre o coração tem docilidade, humildade e abertura para acolher aquilo que o Evangelho é, aquilo que o anúncio do Evangelho é. Então se faz essa grande resistência
ao ponto dos discípulos de João Batista irem para Jesus questionar os gestos. E aí eu trago para vocês esse detalhe do jejum, que está relacionado ao cumprimento da vinda do Messias. E bom, o Messias está ali diante deles, foi declarado pelo mestre deles. Como assim eles estão fazendo essa pergunta? É porque não acolheram o que foi dito. A mentalidade não mudou. O vinho novo está posto sobre a mesa, mas os odres são velhos. E ao colocar dentro, vai se arrebentar. Então, aqui a gente volta para o testemunho de Santa Maria Goretti. Veja como o ensinamento de Jesus ilumina o coração dessa pequena, a ponto dela mudar completamente. Mas em que sentido mudar, Padre Fábio? Ela perdeu o pai muito cedo. Ela vivia num ambiente de extrema pobreza, onde a delinquência era frequente. A atitude daquele rapaz acontece porque se trata de uma atitude que, infelizmente, era recorrente, sobretudo para se desfrutar das situações de miséria das meninas daquela região, daquela localidade. Então, existe um contexto social marcado pela violência, marcado por essa decadência moral, marcado por um afastamento da religião e dos valores religiosos na prática concreta, né? E, apesar de todo esse contexto, a mentalidade daquela que se deixa alcançar por Deus muda completamente. É como uma flor que cresce em um ambiente hostil, né? Então vejam, meus irmãos, como é que o Evangelho e o anúncio da Igreja no exercício de sua missão entrega dons e tesouros para que a nossa mentalidade se renove, se ilumine segundo o Evangelho e seja capaz de acolher a mais fina flor do ensinamento evangélico, o mais puro vinho, porque Maria Goretti viveu a essência do coração de Jesus, entregando sua vida, rezando pela conversão dos seus agressores, rezando para que a misericórdia de Deus aconteça sobre a vida daqueles que o odeiam ou que estão separados, porque na própria liberdade estabeleceram uma inimizade com Deus. E ela pede: Senhor misericordioso, não permita que eles se percam. E ele se converteu, se chama Alexandre. Ele se converteu. E depois cumpriu 27 anos de pena por esse assassinato, se converteu e depois viveu sua vida recolhida em um lugar junto aos padres, em atitude de penitência por aqueles que realizavam atrocidades como a que ele realizou, pedindo a Deus por eles misericórdia. Ou seja, viveu depois os dias de sua vida oferecendo a sua própria vida como Maria Goretti ofereceu. Enquanto ela derramou o sangue, ele, até o último dia da vida dele, depois ofereceu sua vida em oração e penitência pela mesma causa do coração daquela que o ajudou a chegar no céu. Aquela que para ele era uma ambição de momento, mas que ele não imaginava que nela estava todo o fulgor do amor de Deus, que o encontrou quando ele a perdeu e o conduziu a Deus, para que ele pudesse oferecer a sua vida como ela ofereceu também, só que sem derramar o sangue. Percebem? Isso é lindíssimo. Isso é lindíssimo. É preciso que a gente peça ao Senhor hoje: Senhor, transforma o modo de pensar nosso. Com a força da sua palavra, com o ensinamento do seu Evangelho, transforma a nossa mentalidade, Senhor. Ajuda-nos a vermos e a sentirmos com o seu coração. E hoje, acontecendo o primeiro sábado do mês de julho,
No mês dedicado ao preciosíssimo sangue, o primeiro sábado, nós recordamos o coração imaculado de Maria, que nos ensina o caminho da perfeita comunhão com Cristo. Ó Mãe Imaculada, do coração puríssimo, que nos recebestes para nos conduzir à plena comunhão com o vosso Filho, guia-nos, Senhora, sempre mais à perfeição, a uma entrega total da nossa vida por amor a Jesus, para que nós possamos com Ele permanecer na glória dos céus. Dai-nos, Senhor, a graça de termos uma mentalidade transformada e uma vida cotidiana profundamente marcada pelo tesouro do Evangelho, a fim de que o mundo conheça a beleza e o esplendor da misericórdia do coração de Jesus e que por vossas mãos, Senhora, nós nos tornemos semelhante a Ele, porque amparados pelo seu imaculado coração, poderemos dizer: Jesus, pelas mãos de Maria, faz o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Maria Gorete e da Beatíssima Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.